E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos. Estou bem, graças a Deus. Sigo pedindo a Deus que proteja, abençoe, oriente. Orientação é muito importante, né? Cada um de vocês. Hoje no vídeo, a gente vai falar sobre esse jogo contra a equipe do Iguatu. O Ceará deve ter mudanças. O técnico Mozart já abriu essa informação na coletiva pós-jogo, na coletiva pós-vitória diante do Maranguape. É a questão do desgaste, que é mais forte, sobretudo em início de temporada. Então a gente vai conversar rapidamente sobre isso, para a gente poder entender como é que é isso. O Ceará está com reforços, tem atacante, tem zagueiro. O atacante é o Mateuzinho, que chegou já no meio da semana e ainda não foi anunciado por uma questão burocrática. Está tudo certo com ele, está tudo certo com o clube que vai emprestá-lo, mas o que está faltando é o esporte, a liberação do esporte, para que ele volte ao futebol português e aí possa ser emprestado à equipe do Ceará. A gente vai conversar mais sobre isso no vídeo. E o zagueiro vem do América Mineiro, vem livre. O Ceará vai assinar um contrato direto com ele, é o Júlio César, defensor, que defendeu o América Mineiro ano passado, inclusive na Série B do Campeonato Brasileiro. Também no vídeo a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto. E a coletiva do Fernandinho, né? O lateral esquerdo que já fez a sua estreia, mas ainda não tinha sido apresentado oficialmente. Foi apresentado, a gente fala um pouquinho da estreia dele e ele comenta um pouquinho da parceria que ele teve, que foi uma boa parceria com o Fernandinho. Fernando e Fernandinho, né? Parece realmente uma dupla sertaneja, mas eles tiveram, pelo menos no primeiro jogo do Ceará no ano, uma parceria legal pelo setor esquerdo. A gente vai conversar sobre tudo isso no vídeo. Já está na hora de você deixar o seu like, sempre de grande importância o seu like aqui conosco, porque é ele que é a sua aprovação ao nosso vídeo, então não esqueça de deixar o seu like. Você já se inscreveu no nosso canal? Olha, se você é inscrito no canal, que legal, muito obrigado. Se você não se inscreveu no canal, você pode ir lá no inscreva-se, clicar e virar mais um inscrito. Se você tem dificuldade de fazer isso, aqui abaixo na descrição do vídeo, o primeiro link te leva para a página principal do canal. Quando chegar lá, você vê inscreva-se, clica, vira um inscrito, ativa o sininho, todas as notificações. Muito obrigado pela sua inscrição. Agora, se você quer compartilhar o nosso vídeo, vá lá no botão compartilhar e aí você compartilha com aquele grupo de WhatsApp dos seus amigos, com os seus amigos diretamente, suas amigas, o pessoal que gosta das notícias do Ceará. Eu agradeço o seu compartilhamento. E quero deixar uma dica para você. A dica é que você não esqueça, se você tem problemas elétricos no seu lar, de chamar o nosso especialista elétrico e ele vai resolver para você. Ele vai ajeitar aquele foco de luz que está com problema, vai ajeitar aquela tomada que deu problema. Se está dando curto-circuito, ele vai resolver o problema. E se você tem um local que quer instalar uma tomada, também fala com o nosso especialista elétrico. Além de tudo isso, ele hoje faz a instalação da central do seu carro elétrico. Você comprou um carro elétrico, aquele BYD? Olha, a central ela tem que ser feita a instalação. E nada melhor do que um especialista para fazer a instalação, e aí você não vai ter problema para carregar o seu automóvel elétrico, o seu BYD ou outro automóvel que tenha que instalar a central elétrica. Chama o especialista elétrico, dá 220 volts e ele vai resolver tudo isso para você. Fernandinho apresentado, né? Lateral esquerdo que já fez a sua estreia pelo Ceará e que conversou com a imprensa. Logo depois de uma mensagem de Primos Motopeças, a gente vai falar sobre ele, sobre os reforços, o que o Ceará ainda vai contratar, e o técnico Mozart falou pra gente que vai mesclar, vai mexer na equipe, sim, ele deve fazer mudanças para o jogo contra a equipe do Iguatu. Primos Motopeças, uma mensagem rápida, a gente volta já.
Ramos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Sobre Ceará e Iguatu, a partida desta quarta-feira, 4h30 da tarde, estádio Presidente Vargas. O técnico Moza deixou claro, logo depois do jogo contra o Maranguape, que ele até gostaria de dar uma sequência para um time e poder observar como é que os atletas reagem tendo uma sequência de jogos. Mas ele sabe que é início de temporada e que foi uma pré-temporada muito curta, né? Presencialmente, os atletas do Ceará tiveram 12 dias, 11 de treinos. Então, uma pré-temporada curtíssima. Por conta disso, ele sabe que o desgaste pega mesmo nesse início de temporada. Então, ele entende que alguns jogadores estarão mais desgastados. É claro que é bom observar outros jogadores. Por outro lado, ele poderia dar uma sequência e depois ir observando outros jogadores. Não vai poder fazer isso, o desgaste vai pegar, já sabe disso o treinador. Então, o que pode pintar de mudança para esse jogo contra a equipe do Iguatu? É uma questão de pode, certo? Tudo vai depender do desgaste em si, e essa é uma questão que o técnico sabe pelas informações do departamento físico, pelas informações da fisiologia. Então o que a gente imagina que pode ter de mudança? Na zaga não deve ter, porque as opções são poucas. Além dos dois que jogaram, Pedro Gilmar e o Éder, só tem o Boateng. Então se, sei lá, o Éder desgastou muito, seria o Boateng que jogaria com dois atletas da base. Ou o Gilmar, que é jovem, desgastou muito por ser uma partida logo no profissional, então o Boateng entraria. É aí uma possibilidade. Nas laterais nós temos o Rafael Ramos como opção para a direita e o Eric Melo como opção para a esquerda. Aí vai depender dessa questão do desgaste e do quanto o Mozart quer ver outros atletas ali. No meio-campo, o Richardson, que entrou muito bem, pode ser uma opção ou no lugar do Lucas Lima ou no lugar do Vinícius Zanocelo, e aí vai depender dessa questão do desgaste. O Dieguinho, no reinício de treinamentos, foi para o departamento médico, aquela pancada que ele teve no joelho. Felizmente, não parece ter sido uma coisa mais grave, porque ele voltou para o jogo, ele saiu andando, embora mancando. Realmente não estava ok, porque foi para o DM, mas pensar nele ser titular só se realmente houver uma recuperação rápida. Então, o Richardson pode ser uma opção para aquele setor, no lugar do Lucas Lima, no lugar do Vinícius Zanocelo. E o Vina, se for o caso, o Matheus Araújo pode cumprir essa função. Muita gente me perguntou, olha, o Matheus entrou no lugar do Pedro Henrique, pela absoluta ausência de outras opções para o ataque, né? Tem o Mateuzinho que chegou, tá aí, mas ainda não tem condição de jogar, a gente vai já falar sobre isso, e as opções ofensivas são pequenas, tanto que o Júlio entrou como outra opção, o Zanocelo no meio campo também acabou saindo para a entrada do Richardson. E a outra alteração, se quisesse colocar o Matheus no meio campo, era tirar o Vina. Mas o Moza entendeu que o Vina estava bem no jogo e foi inteligente, porque o Vina acabou marcando o gol da vitória do Ceará. O treinador foi bastante perspicaz em relação a isso, manteve o Vina em campo, colocou o Matheus no lugar do Pedro, mas ele não é a função do Pedro Henrique, a função dele é uma função mais de meio campista mesmo, pode ser um meia ofensivo, mas um atacante de lado, aí não é a função do Matheus Araújo não. Então se não tiver o Vina, a tendência é o Matheus Araújo. Para frente, o time jogou com Pedro Henrique, Fernandinho e Luca. O Luca eu acho que vai ganhar uma sequência, até porque não tem outro centroavante no momento, mas ele precisa da sequência. Nós só vimos o Luca desde que chegou do Internacional de verdade nessa partida. Só nessa partida. Acertos que temos que contar dessa partida. Erros que temos que contar dessa partida. É um recorte muito pequeno para nós e tenho certeza para o técnico também. Então o Luca deve ser mantido. Pedro Henrique e Fernandinho, se alguém não puder, o Júlio é a opção por ali, é a outra opção que existe nesse momento no setor. Então, se tiver que fazer as mudanças, o técnico Moza, acredito que não vai fugir muito desse tipo de alteração aí, como eu falei. Agora, em relação aos reforços, né, que eu tinha falado, vamos conversar sobre os reforços, já tem 2 atletas hoje aqui no clube que ainda não foram confirmados oficialmente por questões ainda burocráticas. Um é zagueiro, o outro atacante. A gente vai falar sobre isso
já já no vídeo. E aí para as próximas partidas, quem sabe, vai ter mais opções o técnico Moza. Deve ter essas opções a partir da próxima semana, além da opção do Juan Alano, né, que teve a questão física, não participou desse primeiro jogo, a gente não sabe se para esse segundo ele vai ter condição ou se mais na frente, mas também é uma opção para o setor ofensivo. Vou já falar desses dois atletas. Antes disso, queria conversar um pouco sobre o Fernando, lateral esquerdo, porque é a primeira passagem dele no futebol nordestino e ele vai falar um pouco sobre isso conosco. Eu atuei somente, acho que no Sul mesmo, e quando surgiu a possibilidade de eu vir, como eu falei, eu tive alguns amigos que jogaram aqui, né? Então perguntei para eles e tal, e foi só coisa boa, né? Fora um pouquinho do calor, mas normal, a gente acostumar. O que me deixou bem feliz assim foi a receptividade, cara, do pessoal comigo, né? Tanto ali nas redes sociais como pessoalmente, assim, o pessoal da torcida me receberam muito bem. E tanto do clube aqui também, minha chegada foi tudo ótimo. Isso deixa a gente mais à vontade, mais tranquilo para trabalhar. E tô muito feliz. E eu não sei se vocês pensam igual, mas principalmente no primeiro tempo, eu percebi que o Fernando teve uma boa parceria com o Fernandinho. Nem parecia que eles estavam fazendo a primeira partida oficial juntos. O Fernando tocava a bola e passava para receber, o Fernandinho também recebia a assessoria do Fernando para receber bolas na frente. Eles foram bem nessa parceria, se a gente levar em consideração que é a primeira partida dos dois juntos no futebol. E eu perguntei para o Fernandinho como foi isso, se essas características deles, Fernando e Fernandinho, se as características casaram mesmo muito bem. Ele já tinha percebido isso pelos treinos. Cara, acho que não sei, na verdade, a gente nunca tinha jogado junto antes, mas ali nos treinos, poucos treinos que a gente teve, a gente tentou essa união ali e acabou dando certo. Fernandinho, um excelente jogador, e a gente vai se acertar bastante ali, se Deus quiser, do lado esquerdo. E que continuem, né, tendo esse bom casamento de características e que o Fernando possa fazer isso também com o Júlio, quando cai daquele lado, com o Mateuzinho, que chegou aí, que pode também fazer em algum momento essa função. Bem, são situações que o lateral precisa casar muito bem, tanto no ponto de vista marcação, quanto no ponto de vista ofensivo, com o atacante que joga de lado. Hoje essas duplas, elas fazem uma potencialização, tanto de marcação lá atrás, o atacante desce sim para marcar o lateral adversário, quanto lá na frente, o lateral sobe sim para fazer uma trama ofensiva pelos lados junto com o atacante, então que o Fernandinho e o Fernando possam casar bem, como pareceu que isso poderia acontecer através dessa primeira partida dos profissionais do Ceará em 2026. Como eu disse, do lado negativo e para o lado positivo é tudo muito novo. Não dá para a gente ter certeza do que vai acontecer. Deu ali uma ideia de que podemos ter um bom lado esquerdo do Ceará nesse início de temporada. Eu falei para vocês que o Ceará tem reforços já por aqui. No meio da semana chegou o Mateuzinho, o atacante pela esquerda, o atacante de lado, né? Ele joga dos dois lados, mas o atacante de lado que veio da equipe do Sport. O Mateuzinho, ele estava no Sport por empréstimo, ele é do Santa Clara, que é um time de Portugal. E por que até agora não foi confirmado oficialmente pelo Ceará? Porque o Ceará espera que aconteça a rescisão contratual com o Sport no BID, voltem os direitos dele para Portugal, e aí, estando em Portugal, o Santa Clara o empresta novamente ao Ceará. Esse é o trâmite normal, é o trâmite natural. Então é isso que o Ceará está aguardando que aconteça. É por isso que o Mateuzinho ainda não foi regularizado. Mas ele está no clube, está já participando de alguns trabalhos, autorizado que foi pelo Santa Clara. Agora é só aguardar
esses trâmites para que ele seja um novo reforço do Ceará. Zagueiro. O Ceará acertou com o Júlio César. É um zagueiro de 22 anos, na última temporada 41 jogos pelo América Mineiro, 31 foram pela Série B do Campeonato Brasileiro, que o Ceará vai disputar esse ano. Portanto, é um jogador que já adquiriu experiência na Série B do Brasileirão. E o zagueiro chega para reforçar um setor que o Ceará realmente tem carência. Nessa primeira partida, o Ceará jogou com um atleta da base, né, o Pedro Gilmar, e um atleta profissional, que foi o Éder. O Ceará tem para ali o Luiz Otávio, que ainda está numa recuperação física, depois de recuperação clínica de uma segunda cirurgia no joelho, e levará algum tempo para ficar à disposição. Assim, nesse momento, o Ceará tem, para vocês terem uma ideia, para o jogo contra o Iguatu, nesse sábado à tarde, o Ceará só tem à disposição o Éder como profissional e 2 jogadores oriundos da base, o Boateng e o Pedro Gilmar, que jogou contra o Maranguape. Então precisa de reforços para ali. O Júlio César é o primeiro, o Ceará ainda vai buscar um outro zagueiro já nesse início de temporada. O Ceará também deve buscar, para esse início de temporada, mais uma contratação para o ataque, que é de um centroavante, porque é outro setor que o Ceará só tem um jogador, ele só tem o Luca como reforço neste momento, até aqui só o Luca como reforço, não, o Luca como manutenção, né? Ele foi um reforço no final de 2025, pouco utilizado, acho que cabe quase como um jogador que você ainda vai observar o que ele pode dar. É um atleta que começou nas categorias de base do Ceará, foi negociado com o Internacional e agora retornou para a equipe do Ceará. É um jovem atleta que o Ceará, acredito, deve dar, precisa dar muitas oportunidades. A primeira contra o Maranguape, ele se saiu relativamente bem, disputou bolas, chegou em algumas jogadas e teve um lance de cruzamento onde ele estava só, ele não conseguiu cabecear a bola e aí a torcida chiou, acabou ficando negativa a situação, mas uma partida só dele, uma partida só. Quantos gols, quantas oportunidades o Pedro Raul perdeu na última temporada? Então a gente precisa entender que não dá para tirar por esse recorte. Pode ser sim, pode ser que ele seja um jogador que não é o que o Ceará precisa, pode ser, mas pode ser que ele seja um jogador que vai ajudar. Não dá para a gente tirar que ele não vai ajudar ou que vai ajudar muito por uma partida só. É cedo, muito cedo, para tirar conclusão. A gente tirar a conclusão sobre o Vina, sobre o Zanocelo, sobre o Rafael Ramos, sobre outros atletas que a gente já viu jogar várias vezes, aí vale a conclusão, porque você tira um recorte do todo. Mas de um atleta que jogou uma partida só, ainda é cedo. A gente precisa ver mais, eu preciso ver mais para emitir a minha opinião para vocês. É isso, galera. Aguardar agora esses próximos jogos do Ceará. Ceará contra Iguatu neste sábado, Ceará contra Tirol na quarta-feira. Os resultados já devem definir aí qual será a classificação do Ceará, que claro, quer ser o primeiro colocado, como ele está no grupo B desse campeonato cearense, e também vermos um pouco mais do grupo e do trabalho do técnico Mozart dirigindo a equipe alvinegra. Já vai começar a Copa do Nordeste, em seguida teremos a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro Série B, e o clube precisa estar bem azeitado, né? Azeite mesmo, com azeite, para a chegada do início da Série B do Campeonato Brasileiro. Agradeço a vocês por estarem conosco aqui. Não esqueçam de deixar o seu like e a sua aprovação ao vídeo. A plataforma cobra muito isso é muito importante para os nossos vídeos. Então, deixe o seu like e nos ajude por aqui. Se você é inscrito no canal, obrigado. Se você ainda não fez a sua inscrição, você pode fazê-lo. Vá lá no inscreva-se. Se você tem dificuldade de chegar lá, aqui abaixo tem a nossa informação ali sobre o vídeo, que tem alguns links. Os links das nossas redes sociais, porque você pode nos seguir pelo Instagram, pelo TikTok, pelo X, mas também o primeiro link, a primeira informação na descrição do vídeo é um link que vai te levar para a página principal do canal. Você clica, vai para a página principal, ao chegar lá tem inscreva-se, você clica no inscreva-se, vira um inscrito, tem um sininho, você ativa todas as notificações, toda vez que tiver vídeo novo, você será avisado e vai poder ficar ligado no nosso
conteúdo. Então, muito obrigado por estar conosco aqui, meus sinceros agradecimentos por participar dos nossos vídeos. Siga-nos, se você desejar, nas nossas redes sociais e, se Deus quiser, estaremos juntos de novo, como prometemos, nos próximos vídeos. Até lá!